Sabe aquela sensação de conseguir algo que se queria muito, e logo em seguida vem aquele vazio e a mente já está na próxima conquista? Por que será que a satisfação parece sempre escorrer pelos dedos? Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência e na psicologia por trás dessa eterna insatisfação que, acredite, é o que move o nosso mundo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, e a resposta é bem surpreendente. E se essa inquietação toda não for um defeito de fábrica? E se for, na verdade, a grande força por trás de cada invenção, de cada obra de arte, de cada passo que a humanidade já deu? Vamos entender isso melhor. A insatisfação é tipo aquela coceirinha, sabe? Aquele desconforto que não deixa a gente ficar parado no mesmo lugar. É o que impulsiona absolutamente tudo, desde a decisão de aprender algo novo até a coragem de pedir um aumento ou mudar completamente de vida. Pensa bem, cada ação que a gente toma é uma aposta. A gente está o tempo todo pesando os prós e os contras, imaginando que o esforço para mudar vai valer a pena. É sempre essa promessa de um estado melhor lá na frente que nos coloca em movimento. Ok, mas qual é a lógica por trás dessa busca que nunca acaba? Acontece que, lá no fundo, tudo se resume a uma fórmula bem simples, quase matemática, que o nosso ego aplica a cada segundo de nossas vidas. E aqui está a chave de tudo. Como obter o máximo de prazer com o mínimo de esforço? Essa é a equação fundamental que roda na nossa cabeça, quer a gente perceba, quer não. É a regra de ouro por trás de cada escolha que fazemos. Resumindo, a vida é uma eterna balança. De um lado, o que causa dor, do outro, o que dá prazer. E a nossa escolha vai ser sempre, invariavelmente, na direção do prazer. Mesmo que isso signifique aguentar a dor de estudar para uma prova, visando o prazer de passar no final, claro. Certo? Então, se estamos sempre calculando em busca do prazer, isso leva a gente a uma pergunta ainda mais funda. O que, afinal de contas, é esse tal de prazer? De onde ele vem e por que ele é tão passageiro? E aqui vem a grande revelação. O prazer não existe por si só. É como tentar dizer se um prédio é alto sem ter o chão como referência. A gente só sente prazer em contraste com a falta dele ou com seu oposto. É só pensar no seguinte: a gente só percebe a luz porque conhece a escuridão. A gente só dá valor ao calor porque já sentiu o frio. E com o prazer é a mesmíssima coisa. Ele só existe de verdade quando tem uma necessidade, uma falta, uma dor para ser preenchida. Sem esse contraste, a sensação simplesmente some. Então, essa é a física da coisa toda. O prazer é o exato ponto de encontro entre uma necessidade e o seu preenchimento. É por isso que um copo d'água parece a melhor coisa do mundo depois de uma caminhada no sol, mas é só ok quando não estamos com sede. A intensidade do prazer é diretamente proporcional ao tamanho da necessidade. Tá, mas se o prazer depende da necessidade, o que acontece quando a necessidade acaba? Isso explica por que a alegria de uma grande conquista parece ir diminuindo com o tempo. Vamos analisar um exemplo bem saboroso. Pensa na fome, mas fome de verdade. A primeira garfada daquele prato que se adora é, nossa, pura felicidade. A segunda ainda é incrível. A terceira, já não é a mesma coisa. Logo, a necessidade vai diminuindo, e com ela, o prazer vai junto. No final, a ideia de dar mais uma garfada pode até causar repulsa. E por quê? Simples, a necessidade já era. E aqui está o pulo do gato. O prazer nunca esteve na comida, ele estava no alívio da fome. No momento em que a fome, ou seja, a necessidade, é cancelada, o prazer se apaga junto. Acabou o contraste, acabou a sensação. Então quer dizer que estamos condenados a esse ciclo eterno de desejo e vazio? Se buscar o prazer só para si é uma armadilha, qual é a saída? Bom, a resposta está em uma mudança radical. Mudar para quem a gente deseja as coisas. O problema central é uma questão de escala. Nossos desejos focados só na gente são como um copo pequeno. Dá para encher, claro, mas ele enche rápido e esvazia mais rápido ainda. A alegria duradoura que tanto buscamos é um oceano, e um oceano simplesmente não cabe num copinho. E é aqui que o jogo vira completamente. De um lado, temos o desejo egoísta, que puxa tudo para dentro, num círculo fechado e ilimitado. Do outro, um desejo totalmente diferente, que flui para fora, em direção aos outros, criando uma fonte que nunca acaba. São duas físicas de felicidade completamente diferentes. Esse desejo de doar funciona com uma lógica inversa. Quanto mais se dá, mais ele cresce.
O prazer não vem mais de preencher um vazio interno, mas de participar da alegria dos outros. É como se, de repente, fosse possível sentir a felicidade de todo mundo ao redor, e não só a própria. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Quando o nosso desejo é direcionado para fora, ele se torna infinito. E o prazer que ele gera também se torna infinito. Aquele ciclo de satisfação que some é quebrado, porque a fonte da alegria não está mais limitada ao nosso eu, que é tão pequeno. Então, fica aqui uma reflexão final. E se a verdadeira satisfação não for algo que a gente acumula para nós, mas algo que flui através da gente para o mundo? Talvez a felicidade não seja um destino, um lugar para se chegar, mas sim um fluxo constante. Uma ideia para se pensar.